Vocês, vocês todos conhecem o Dr. Valiati, tá? O moderador dele hoje, em trânsito, hora entra, hora não entra, é o Dr. Gabriel. Dr. Gabriel é pneumologista e é da nossa equipe daqui da UTI de Três Pontos e é quem me ajuda a determinar os protocolos de ventilação, de terapêutica, de pneumonia, essas coisas. E o Valiati deu uma belíssima aula há 15 dias atrás, falando sobre todos os conceitos básicos. Ele desmontou uns 3 ou 4 ventiladores aqui e mostrou para todo mundo como é que funciona cada peça do ventilador e o que que faz com cada botão que a gente aperta do ventilador. E, sobretudo, ele deu uma conscientização para todos que assistiram da importância de analisar as curvas, porque isso realmente é o que importa, né? Então, o Gabriel... Cadê o Gabriel, que eu não estou vendo ele mais? O Gabriel vai apresentar o tema e apresentar o Dr. Valiati sobre a importância da gente saber ventilar, que é completamente diferente, são estratégias totalmente personalizadas, o paciente DPOC. Gabriel, a palavra é sua para apresentar o Valiati e o tema. Boa noite para todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer ao professor Valiati pelas aulas. O doutor Paranhos falou, a última aula foi uma excelente aula, né? Ajudou bastante a gente, ajuda bastante a gente aí. E hoje a gente vai falar de um tema que é bem recorrente na nossa prática, né? E às vezes a gente acaba pecando em muitas coisas, mesmo sendo no cotidiano. Professor, boa aula. Eu sei que vai ser. Pode começar aí para a gente, por favor. Valiati, Pedir para você ativar o seu som. seu som desligado, Valiati. Oi? Pronto, agora ligou, beleza. Tudo funcionando. Agradecer. Eu que agradeço o convite do Paranhos, né? É um prazer aí a gente poder difundir conhecimento, né? Na verdade aprender, né? Toda vez que eu faço uma aula, eu participo de alguma coisa, sempre a gente está aprendendo, né? É o eterno, sempre tem que se buscar alguma coisa na vida para poder continuar a lead aí, né? Então, como o Paranhos falou, né? Eu estou de plantão aqui hoje, do meu amigo, eu tenho meu grande companheiro aqui, que foi o cara que ajudou a abrir aqui as UTIs da Faculdade de Medicina, e hoje ele foi fazer uma cardioversão elétrica, e aí era o plantão dele, a gente dá um plantão a cada 15 dias aqui, e então eu vim para o hospital, precisei vir para o hospital, e aí estou aqui na minha sala para apresentar essa aula aqui para vocês. A gente vai discutir um pouquinho o que é a ventilação protetora nas doenças obstrutivas, né? Tá faltando um S ali, né? Então vamos tentar ver uma coisa que aqui sim com relação à fisiopatologia, né? Quando a gente fala de doença pulmonar obstrutiva crônica, quem trabalhou lá atrás, né, lembra que a asma, inclusive, estava inclusa. Quem estudou há muitos anos atrás, lembra que a asma estava inclusa nesse grupo de patologias, né? Mas na verdade, quando a gente fala de POC, nós estamos falando de enfisema pulmonar ou de bronquite crônica, né? E quando a gente fala de asma, obviamente, nós estamos falando de uma situação completamente diferente, né? Então, aqui mostrando, né, uma representação, né, da questão da relação entre os alvéolos aí normais, capilares, e os bronquíolos, né? Então, na doença pulmonar, quando a gente fala de doença pulmonar crônica, nós estamos falando aqui ou de bronquite crônica, né? O diagnóstico é estabelecido em bases clínicas, né? Tosse produtiva por mais de 3 meses, por 2 anos consecutivos, ou de enfisema pulmonar, né? No enfisema pulmonar, existe, então, na fisiopatologia da bronquite crônica, o que acontece é um processo inflamatório brônquico, isso reduz a luz do brônquio e leva a um problema importante, né, de resistência aumentada das vias aéreas, né? Tanto a resistência inspiratória como a respiratória. Já por outro lado, no enfisema isolado, né, eu só gostaria de comentar, a gente tem pneumologista aí acompanhando, é que você pode ter as duas coisas no mesmo doente, né? O enfisema é caracterizado, então, pela ruptura dos septos alveolares após o bronquilo terminal. Isso acaba levando a um aprisionamento aéreo. Então, portanto, tanto na bronquite crônica como no enfisema pulmonar,
acaba existindo aí um aprisionamento aéreo, né? Então, na verdade, essas doenças de pequenas vias aéreas, elas se caracterizam por um broncoespasmo, um remodelamento das vias aéreas, né, e uma alta resistência inspiratória, que é vencida, na maioria das vezes, pela força do diafragma e pela musculatura intercostal respiratória, mas um aumento da resistência expiratória também, né? Existe destruição do parênquima com ruptura das ligações alveolares, principalmente quando nós falamos de efizema pulmonar. E no efizema pulmonar, diferente da bronquite crônica, se for duas situações isoladas, existe uma dificuldade do recolhimento elástico do sistema respiratório. Portanto, existe um aprisionamento aéreo, né? Isso acaba levando uma alta complacência, né? Tem alguém com o microfone aberto aí. É daí mesmo. A alta resistência mais a alta complacência, né, acaba caracterizando, né, uma limitação do fluxo aéreo. Existem situações de alta complacência, como no caso do efizema, pode ocorrer alta resistência nas duas situações clínicas, e o paciente precisa de um tempo respiratório longo, né? A gente vê o pulmonar crônico respirando, você percebe que o tempo respiratório dele é bastante alongado. Exatamente porque a constante de tempo dele é alta, né? A constante de tempo é o produto da complacência estática pela resistência. Então, o que caracteriza essa situação? Então, isso é cronicamente no enfisema e no enfisema pulmonar e na bronquite crônica. Eu fiz patologias diversas, mas, enfim, do ponto de vista do resultado, é um resultado que leva ao que se chama de alçapolamento aéreo. Já na asma, né, o que acontece? Esse aumento da pressão da resistência das vias aéreas, ela ocorre de uma maneira aos surtos, muitas das vezes, ela pode ocorrer, obviamente, continuamente, né, na asma perene, mas o que caracteriza, então, é a hiperreatividade das vias aéreas. O indivíduo evolui, né, com um aumento durante os surtos, né, aumento da pressão resistiva, por contração da musculatura lisa. Há, obviamente, um edema, né? Pode ocorrer um edema importante, inclusive obstruindo as vias aéreas, um acúmulo de secreção também, e colapso também das pequenas vias aéreas, como ocorre na DPOC. Na asma, a complacência costuma ser normal, né? E na DPOC, a complacência é aumentada. Na DPOC ela é aumentada por quê? Porque, obviamente, existe uma destruição das fibras elásticas, né? Então, esse produto constante de tempo, né, que é a complacência vezes a resistência, é importante a gente usar um tempo respiratório bastante prolongado quando os pacientes são intubados, para a gente permitir que o ar saia passivamente, como ele sai passivamente, com toda a possibilidade desse ar ser eliminado dos alvéolos. Então, na DPOC, há o aumento da complacência estática e o aumento da resistência. Aqui está representado pelas setas, né? Quando eu olho agora a asma, também há um aumento há um aumento também da constante de tempo. Mas aí a complacência costuma ser normal e a resistência que costuma ser muito alta, né? Enfim, são diferenças que são importantes, né? Mas quando a gente olha a maneira quando o paciente é intubado e ventilado, essas coisas chegam a se aproximar, né? É óbvio que o objetivo principal na DPOC está relacionado ao uso da ventilação mecânica não invasiva, como a gente vai ver, enquanto que na asma extremamente descompensada, nós não temos evidência para usar ventilação mecânica não invasiva como primeira estratégia, principalmente nas situações graves, né? Então, o que acontece aqui na exacerbação de DPOC barra crise de asma, né? Então, há um broncoespasmo, hipersecreção, edema, colapso das vias aéreas. Isso promove um aprisionamento aéreo, né? O aprisionamento aéreo faz com que no final da expiração exista, portanto, né, durante todo o ciclo respiratório, uma retificação do diafragma. Esse diafragma retificado, ele torna-se menos eficiente, portanto, existe uma falência dos músculos, isso leva a uma fraqueza, acaba levando a falência dos músculos respiratórios. Existe também, pelo aprisionamento aéreo, como o ar permanece dentro dos pulmões ao final da expiração,
ou seja, não volta à sua capacidade residual funcional. Só lembrando que a capacidade residual funcional, né, é aquela quantidade de ar que permanece nos alvéolos após uma expiração normal. Em todos nós, entre aspas, normais, o ar quando sai, ele não sai totalmente do pulmão. Existe essa capacidade, existe um volume residual que gera uma capacidade. Então, nós, quando vamos expirar, saímos de uma capacidade residual. Essa capacidade residual ela é aumentada, né, porque há uma dificuldade de saída do gás pelo aprisionamento do ar. Existe, portanto, uma diminuição do recolhimento elástico também, e isso leva ao aumento do trabalho respiratório. Ora, o aumento do trabalho respiratório aumenta a taquipneia. Aumentando a taquipneia, obviamente, piora o aprisionamento da via aérea, piora o ar na via aérea, né? Então, aquele mecanismo de proteção do DPOC, que é ter uma inspiração mais prolongada, no sentido de tentar eliminar o gás dos pulmões, acaba sendo comprometido pelo aumento do trabalho respiratório. Eles ficam muito taquipneios e vão piorando o aprisionamento aéreo, né? Isso vai reduzir, obviamente, o volume corrente, há uma piora aí da ventilação perfusão, e o resultado é uma retenção de gás carbônico associado ou não à hipóxia, né? Associado ou não à hipóxia. Então, o diagnóstico não tem muita dificuldade de estabelecer o diagnóstico, mas é importante essas diferenças entre crise de asma e exacerbação de DPOC, porque elas têm, pelo menos na fase inicial, condutas totalmente diversas, né? Totalmente diversas. Quais são aspectos comuns, né, tanto na asma como na exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica? Aqui está uma referência bem antiga, né, do terceiro consenso brasileiro de ventilação mecânica, de 2007, mas só lembrando que nós já temos, não diretrizes, mas recomendações mais recentes, que nem são recomendações, né, são coisas práticas, né? O problema das duas situações é a presença do auto-PIP, né? Então, tanto na asma como na DPOC, existe auto-PIP, quer seja bronquite crônica, quer seja enfisema pulmonar. Então, é importante a gente reconhecer, e para reconhecer, nós vamos monitorar o paciente, né? Antes, obviamente, da extubação, né? Antes da intubação do paciente, como é que nós podemos reconhecer auto-PIP, né? É aquele paciente que ou para de chiar, né? Ou ele começa antes do nova inspiração entrar, ele continua chiando. Portanto, mesmo no final da expiração, existe movimento de gás, né, na via respiratória. Mas uma vez não entubado, mas com pressão positiva, ou entubado com pressão positiva, nós vamos ter que monitorizar essa auto-PIP. Vamos definir o valor, vamos ter que tratar. Eu gostaria de lembrar que o tratamento tem a ver com o tratamento da doença de base. Então, o tratamento básico é o tratamento com broncodilatadores. A gente vai conversar um pouquinho aqui de um erro muito comum que é feito, principalmente no paciente que está em ventilação mecânica, que é o uso inadequado do broncodilatador, seja na colocação do dispositivo de broncodilatação, seja na dosagem, né? Porque grande parte desses broncodilatadores, os pacientes entubados, eles acabam retidos e ficando no sistema das tubulações, né? Então, há que você ter uma atenção muito importante nisso, né? E, obviamente, na utilização da prevenção, né? Como é que nós prevenimos isso? E a pedra angular também, das duas situações, é o uso adequado da terapia inalatória com broncodilatadores. Então, aqui mostrando, né, o que acontece, né, uma inspiração aqui e depois uma expiração, a gente observa que ao final da terceira constante de tempo, todo o nosso gás já saiu dentro dos pulmões, né? Normalmente, durante a primeira constante de tempo, grande parte do ar que está dentro dos alvéolos, ele já sai quase que completamente. Por que ele sai muito rapidamente? Porque existe uma diferença de pressão dentro do sistema respiratório em relação ao meio atmosférico. Isso tanto em ventilação espontânea como em ventilação mecânica. Então, a pressão dentro do pulmão, o gás sai muito rapidamente, porque há uma diferença de pressão entre o meio externo e os pulmões. Então, sai muito rapidamente. Depois, o ar começa a se lentificar, porque diminui a diferença de pressão, e ele sai, portanto, mais lentamente. Então, ao final lá da terceira, quarta constante de tempo, todo o nosso gás, em condições normais, já saiu dos pulmões. E a gente fica um tempo, né,
que é um tempo importante na vida, na expiração, né? Então, vamos lembrar que nós somos seres expiratórios. Nós vivemos a maior parte do nosso tempo na expiração, né? Quando eu tenho um broncoespasmo severo, o que acontece? Eu vou ter uma dificuldade, obviamente, para que o gás saia. Então, esse tempo destinado ao paciente exalar é um tempo que é cada vez mais elevado, né? Na verdade, mesmo ao final da terceira constante de tempo, que vocês estão vendo aqui, ou da quarta, normalmente o que acontece é que fica ar ainda dentro dos pulmões. Isso promove, portanto, esse acúmulo no final da expiração e acaba gerando uma pressão, que vai ser uma pressão alta ou não vai ser uma pressão alta. Então, a autoPIP, ela pode ocorrer, ela pode requerer tratamento, e sempre o tratamento, a pedra angular é, na verdade, broncodilatação, né? O uso de anti-inflamatórios com os corticosteroides, basicamente os broncodilatadores, tratar a causa básica, e a gente precisa tomar cuidado se a gente precisa mesmo tolerar essa autoPIP ou precisamos fazer medidas, às vezes, muito intempestivas de tentar resolver esse autoPIP, né? O autoPIP em si, ele não é um pecado mortal. Ele é um pecado mortal se ele começar a aumentar muito a pressão intratorácica, expiratória. Isso, obviamente, acaba levando a um problema sério de aumento das pressões intratorácicas, né? Redução do retorno venoso, enfim, possibilidade de barotrauma e por aí vai. E repercussões importantes hemodinâmicas. Então, aqui vocês já viram isso, né? Vocês já viram na aula passada, o circuito do ventilador, né? Então, aqui eu tenho grande parte da resistência das vias aéreas se deve a resistências das vias aéreas condutor, da via aérea, enfim, dos tubos, né? Dos tubos, e posteriormente existe a resistência das vias aéreas condutoras, que apenas conduzem o gás. E para o gás chegar no pulmão, ele vai estender os pulmões também, né? Então, isso a gente viu na última aula. No início da inspiração, a pressão lá fora é maior que a pressão alveolar, o parênquima se estende, e aí eu vou ter, com a distensão do parênquima, o caminho do ar leva ao atrito, e lá no pulmão, quando o pulmão se expande, há o parênquima e há uma elasticidade, né? Então, nós vimos que isso gera duas pressões, uma resistiva e uma pressão elástica, e na expiração ocorre exatamente o contrário. Na inspiração, existe estresse, dilatação, pressão sobre os alvéolos. Essa estresse pode dilatar o alvéolos, o strain, e alterar a complacência, né? O ΔV sobre o ΔP. Isso, então, é muito comum se eu utilizar uma ventilação mecânica, por exemplo, totalmente desprotetora, mesmo no paciente com pulmões normais, né? Por isso vem o conceito de pulmões normais, nós ventilarmos com 6 a 8 ml por quilo. Não precisa necessariamente ser 6 ml por quilo, tá? Isso caiu por terra, né, no pulmão normal. Por outro lado, então, nós já vimos isso também, a elastância é o contrário, mas também aqui não interessa. E o análise das curvas de pressão-tempo, uma vez o dente estando entubado, vai nos mostrar as características de como é que esse ar está entrando e está saindo, né? Vocês viram aqui que existem duas curvas diferentes, né? Essa curva em azul, ela é uma curva hipotética, né? Eu não enxergo o que está acontecendo dentro dos alvéolos, na verdade. É uma curva que a gente não visualiza. Eu posso jurar que eu estou com pressão ao longo do tempo, então esse é um paciente ventilado, com ventilação controlada a volume, na sua forma fluxo constante, onde eu tenho dois níveis de pressão, né? A pressão inicial, que é a pressão resistiva, e depois a pressão elástica, né? Até a pressão de pico do ventilador. Nós podemos separar a pressão de pico da pressão de platô. Ao fazer uma pausa inspiratória, né, eu expliquei na outra aula, o que acontece? Quando eu faço uma pausa inspiratória, eu torno a pressão resistiva a zero. E se eu torno a pressão resistiva a zero, obviamente sai da equação motriz a resistência, né? Então, ao administrar uma pausa inspiratória provocada, ou seja, apertando a tecla inspirator hold, o ventilador faz uma pausa. Então, ao fazer uma pausa na curva de fluxo, se eu estivesse olhando a curva de fluxo aqui, o ar entraria e a curva de fluxo estaria em zero, e a pressão cai para uma pressão menor, que é a pressão do equilíbrio elástico, né? Existe um platô aí,
e essa é a chamada pressão de platô, né? E a PIP aqui aplicada, aqui embaixo, a pressão, a PIP. A diferença entre a pressão de pico e a pressão de platô, obviamente, é a pressão de distensão. Então, a gente, ao olhar essas três curvas, fazendo essas manobras, nós conseguimos visualizar aqui o nosso paciente. Esse paciente DPO-cítico ou asmático, que foi entubado, precisou ser entubado, ele vai ter essa configuração, né? Se eu estiver ventilando com volume controlado, ele vai ter uma pressão de pico muito mais elevada, porque a pressão resistiva está elevada, então se soma. Quando eu faço pressão de platô, se não existir autopipe, ou seja, se a quantidade de ar ainda dentro dos pulmões ao final da expiração não for tão intensa, a diferença entre o pico e o platô, ela é importante, né? Então, pico menos platô é pressão resistiva. Então, o que caracteriza os pacientes com doença pulmonar crônica e asma? Aumento da pressão resistiva. Enquanto a pressão elástica, né, 13 menos 5, ela persiste normal. Vejam aqui desse lado o típico de um doente agora com alteração de complacência, né, que nós vimos aquele paciente que tem sido desconforto respiratório. Só que eu gostaria de lembrar que isso aqui seria o mundo ideal. Ou você tem um pulmão normal, ou você tem um pulmão muito resistivo, ou você tem um pulmão totalmente não elástico, né? E seria muito bom que os pacientes todos se comportassem dessa maneira. Mas nós podemos perceber, se existir autopipe, por exemplo, há uma tendência do paciente resistivo ter um comportamento mais ou menos parecido, ele não é parecido com esse grupo de desconforto, porque aí o platô vai subir, né, porque aquele ar aprisionado dentro dos alvéolos vai gerar uma pressão positiva, né, e vai aumentar o platô. E a pressão de pico estaria muito mais alta. Então, lembre que a desgraça pode acontecer no mesmo paciente em dois momentos. Nada impede de um paciente DPO-cítico ter, obviamente, ou paciente com bronquite crônica, ter associadamente, ou seja, a descompensação da sua doença respiratória e ter, obviamente, também uma síndrome de desconforto respiratório associada, né? Aí ele vai mudar as curvas nos dois sentidos. Então, aqui as três curvas, essa curva que é muito importante no doente resistivo, a gente olhar a fase respiratória da curva. Também aqui é um fluxo quadrado, né? Mostrando que um paciente que tem saúde, ele exala de uma maneira bem tranquila, ele consegue exalar todo o gás dentro do pulmão, porque na primeira função de tempo já sai uma grande quantidade do gás, e até que ele exala todo o gás que estava dentro do pulmão. Até que existe uma pausa que nós chamamos de pausa expiratória. Essa pausa é uma pausa que deve existir em todos os ciclos respiratórios. A pausa expiratória é normal, né? Nós todos temos pausa expiratória. Há um momento em que o ar não entra e nem sai do sistema respiratório, né? Assegurar que exista pausa significa assegurar que provavelmente o ar tenha saído em condições normais de todo o pulmão. Aqui uma situação de complacência alterada, ou seja, aquele paciente que tem uma síndrome de desconforto respiratório. Então, esse alvéolo distendeu bastante, e aí o que acontece? Como não existe obstrução das vias aéreas, assim que a válvula respiratória se abre, o ar sai muito rapidamente. E ao olhar essa curva aqui de fluxo-tempo, você percebe que o ar sai muito rapidamente, ou seja, ele tem uma saída muito rápida, né? Por quê? Porque a diferença de pressão, pelo aumento da pressão elástica, é muito alta em relação à PIP. Então, ele sai muito rápido. E aqui deste lado, o nosso doente que nós estamos falando hoje, que é um doente que está ventilado também com onda quadrada, e vejam, ele exala com muita dificuldade. Ele exala porque caiu o pico de fluxo exalatório e a velocidade com que ele exala esse gás, ela é lentificada. Vejam que aqui eu tenho pausa expiratória, aqui a pausa é muito maior, isso que nos dá a possibilidade de usar volumes correntes baixos, com frequências altas, na síndrome do desconforto, e que nos impede, né, de fazer uma coisa que não deveria ser feito nunca, que é tentar normalizar a gasometria do paciente pulmonar, tentando aumentar a frequência respiratória dele, porque aí vai ser catastrófico. Por quê? Porque esse doente, você vai encurtar mais ainda essa expiração e ela tem um tempo insuficiente para permitir que o ar saia totalmente, né? Esse é o motivo que a gente não trabalha com frequências respiratórias elevadas. No paciente com DPOC ou com asma, embora haja diferenças sutis,
sempre o nosso tempo expiratório vai ter que ser muito mais curto do que o tempo expiratório. Nós temos que preservar, ou seja, como o tempo expiratório somos nós que controlamos, para controlar o tempo expiratório, o paciente vai estar sedado, né? Vai diminuir a frequência respiratória, pelo menos na fase inicial. Então, a análise dessas curvas, gente, é muito importante. Isso é muito importante, né? Então, mostrando aqui aquele velho conceito da constante de tempo que eu já falei. Eu já falei sobre isso, né? Nós já falamos sobre isso, então vamos passar. Eu gostaria de lembrar aqui um cuidado muito especial, e aqui é fundamental, a gente disseminar isso para a equipe e colocar aí nos nossos procedimentos operacionais padrões, né? É muito interessante, né, que os órgãos de vigilância nos cobrem que a gente tenha procedimentos operacionais padrões. Então, não adianta você chegar aí à vigilância sanitária e te pedir, ó, cadê como é que vocês trabalham? Eu me lembro um dia que eu fui fazer uma supervisão, entre aspas, num hospital de Porto Alegre, era até uma UTI pediátrica, né? E eu fui lá, né, no sentido de, não sei por quê, me mandaram para checar lá as condições. Claro que eu conhecia toda a qualidade da UTI em questão, mas o chefe da saúde pediátrica era um cara bem difícil, né? E aí, quando eu perguntei dos procedimentos padrões, ele jogou o livro dele em cima da mesa e falou para mim: meus procedimentos padrões estão no livro que eu escrevi, né? Se eu fizer isso aqui para alguma certificadora do Estado de São Paulo, provavelmente vão me dar 0 nessa avaliação, né? Então, essas coisas nós precisamos deixar escrito de como nós fazemos. Porque você precisa fazer na sua unidade, e essa é uma mensagem que eu gosto de deixar para o Brasil todo, o que é fazer o melhor da sua vida, né? O que é fazer o melhor da sua como médico? É você fazer sempre o possível das condições que você tem, né? Isso é o melhor, né? O Portela, que é um cara que tem um falar muito interessante, ele diz isso, né? O que é o melhor? O melhor para você depende do recurso que você tem. Então você vai procurar trabalhar com o máximo recurso que você tem. E, por favor, não se enganem jamais com equipamentos moderníssimos, equipamentos que estão aí na lide, equipamentos que começam a ser introduzidos via oral, por via respiratória, né, de novas modalidades ventilatórias. Isso ficou muito bem claro, né? Eu tive a oportunidade, de vez em quando me põe numas frias, né? Mais pela idade do que pelo conhecimento, mas e talvez pela experiência. Semana passada nós tivemos um encontro, né? Um encontro que já tem mais de 32 anos, eu já participei dos últimos 20 com a professora Carmen Barbas, lá no Hospital Alberto Einstein, e eu tive a possibilidade de estar numa mesa discutindo com outros professores brasileiros e com outros 2 professores, né? Um deles é o cara que inventou a Adaptive Intellectual, o ASV, né? Inteligente. E um outro, o Gama de Abreu, um professor, é um médico brasileiro que está na Alemanha, que foi agora para Cleveland. Veja, gente, é a mesma coisa em Cleveland, ou é a mesma coisa aqui em Catanduva. O conhecimento, ele não tem fronteiras. Então, assim, e o problema de novas modalidades, vamos focar nas modalidades que nós temos. O seu ventilador aí, se ele tem ventilação controlada a volume, ventilação pressão controlada e pressão de suporte, você pode ter certeza que você não está ventilando os seus pacientes numa situação de falta de recursos. Falta de recurso quando você não tem nada disso. Nós precisamos otimizar nossos recursos. É claro que, à medida do tempo, tem vantagens em algumas modalidades ou não, mas isso é uma mensagem que eu sempre deixo para ficar. E o conhecimento hoje está em qualquer lugar, ele é disseminado pelo mundo. E esse é um consentimento, esse aqui é um conhecimento, gente, que vale a pena bater na tecla. Como é que eu faço para administrar broncodilatador num paciente que está acordado, né? Toda vez que eu recebo um paciente asmático que não UTI, e é difícil vir asmático para terapia intensiva, vocês concordam com isso? O que acontece? A primeira coisa que eu pergunto para ele é como é que ele está usando a bombinha dele, né? Como é que ele está usando, desculpe, a aerocâmara. Se ele está usando a bomba com aerocâmara ou não. Se ele está botando dentro da boca, né? Como é que o médico te orientou? Se ele está botando dentro da boca o aerossol, eu já vejo que ele está mal orientado, né? Precisa de uma distância, dependendo do paciente, eu preciso de uma interface aí no meio. E na ventilação mecânica é a mesma coisa. Nós não podemos administrar broncodilatador no Y do ventilador,
Nós não podemos administrar broncodilatador, na verdade, no TrackCare, né? Nós não podemos tirar o paciente do ventilador e administrar broncodilatador direto ali na cânula. Isso não é medida de boa prática, isso pode ser feito em qualquer local. Nós precisamos administrar o broncodilatador na alça inspiratória do ventilador. A gente pode até fazer algumas manobras. Então, existem essas aerocâmaras que não custam tanto dinheiro assim, em que essa aerocâmara, não precisa ser essa, tem algumas retráteis, por exemplo, que se você for utilizar a aerocâmara, é óbvio que você tem que tirar o filtro HME/EPA, né? Porque se você for utilizar a aerocâmara com um paciente que tem um filtro EPA, obviamente você tem que usar após o filtro EPA, senão tudo vai ficar retido aqui, né? Mas se for um broncoespasmo muito severo, né, talvez até valesse a pena, dependendo da situação, de você ter que voltar a utilizar a questão dos umidificadores aquecidos. Mas só lembrar de posicionar no ramo inspiratório essa administração do beta-2. A gente pode fazer algumas manobras durante a aplicação, né? Fazer uma aplicação, esperar um tempo, fazer uma pausa inspiratória, enfim. Existem algumas manobras aí. Para quem tem o meu livro aí, tem um capítulo escrito pelo Dr. Bruno Pinheiro. Alguns dos slides dele são deles, inclusive, o Bruno é de Minas Gerais, é uma das grandes expertise de ventilação mecânica aí de Juiz de Fora, né? Tem até alguns slides dele aqui, acho que esses são deles. Então, isso é muito importante. Então, aqui no paciente com DPOC, o que nós temos? Aumento de resistência. Então, vamos lá, DPOC. Vamos lá, o DPOC é a descompensação de DPOC no caso, bronquite crônica e enfisema pulmonar. Nós não temos nenhuma evidência em todos os estudos que a ventilação a ser aplicada é a ventilação mecânica não invasiva, sem nenhuma dúvida. Só que é o seguinte, o que a gente precisa fazer? Eu tenho certeza que o Paranhos está aí colaborando com vocês, outras pessoas estão colaborando com vocês. A gente tem que sensibilizar a administração dos hospitais, a gente ter disponível, na emergência do hospital, a gente ter disponível essas máscaras adequadas para poder fazer a ventilação mecânica não invasiva. O que acontece, e acontece aqui também, né, no hospital universitário, a gente briga muito para ter essas máscaras no local da emergência, porque se você perder o time para o início da ventilação não invasiva, na exacerbação da DPOC, você vai aplicar ela muito tardiamente, quando já existe falência da musculatura respiratória. E a chance do procedimento ocorrer, de ter sucesso, a VNI, ela é muito remota. Então não adianta, depois que o doente fadiga totalmente, usar a ventilação não invasiva. Isso aqui, então, é importantíssimo na organização dos serviços, que nós tenhamos essas máscaras disponíveis para poder fazer a VNI no momento adequado. Começou a descompensar, começa a fazer a ventilação não invasiva. Então, se ele chega no hospital e ele não melhora, né, sucessivamente ali com a administração inicial dos broncodilatadores, comece a ventilação mecânica não invasiva, com 2 níveis de pressão, e não retarda. Veja, tudo mostra favorável aqui, né, nas nossas orientações de ventilação mecânica, tudo isso favorável à ventilação não invasiva. Menor mortalidade, menor tempo de hospital, menor custo, tudo isso. Então, o que eu tenho que fazer aí para o meu gestor? Dizer para ele, meu amigo, vamos comprar máscaras adequadas para os pacientes. Não vamos comprar aquelas... Não tenho nada contra o verde, tá? Eu não sou palmeirense, não tinha meu Grêmio de Porto Alegre, mas não vamos comprar aquelas máscaras verdes, né? Existia uma firma aí que vendia essas máscaras verdes, aquelas máscaras horrorosas, né? Lá no sul chamam isso de cabresto, né? Enfim, vamos comprar máscaras faciais totais, máscaras nasais, máscaras nasorais, né? Adequadas, senão nós não vamos conseguir fazer ventilação mecânica não invasiva. Bom, dito isso, quais são os objetivos da ventilação mecânica na doença obstrutiva, né? Os objetivos são clínicos, né? Nós queremos um suporte ventilatório enquanto nós revertemos as alterações. Então, o suporte ventilatório, ele tem que vir acompanhado do tratamento adequado do broncodilatador, do uso, obviamente, do caso da inflamação do corticosteroide, que não vai ter uma ação ali imediata. Muitos desses pacientes já utilizam corticosteroide, mas nós temos que usar. A dose aqui pode ser via oral, mas normalmente é via endovenosa. Não precisa ser pulsoterapia. Enfim, tratar a infecção. Muitas das vezes, esses pacientes procuram emergência e eles têm sinais clínicos de infecção. Ele não tem aquela imagem clássica de uma pneumonia, né?
Então, se ele tem sinais clínicos de infecção, tosse produtiva, catarro e tal, ou nós temos uma bronquite purulenta no DPO cítico, ou nós temos uma pneumonia que nós não estamos enxergando no raio-x, né? O raio-x é muito limitado. Lembrando que esses doentes, se você quiser um certo mais detalhamento, se for possível, fazer o raio-x pelo menos em 2 incidências, né? Aqui a gente tem um pouco de dificuldade com a utilização também da ultrassonografia, mas ela pode ajudar. Então, o objetivo é esse. Qual que é a estratégia ventilatória? Que eu utilizo tanto na ventilação invasiva como não invasiva, né? Na verdade, a estratégia ventilatória, se eu estou com paciente não invasiva, vocês vão concordar comigo que quem define a frequência respiratória é o paciente. Então, eu tenho que deixar o ventilador bem sensível para que, ao mínimo esforço do paciente, ele consiga deflagrar o ventilador mecânico. Então, na maioria das vezes, nós vamos usar o que no DPOC? Nós vamos usar a ventilação mecânica com 2 níveis de pressão. Seja a pressão suporte PSV, né? Ou seja, a pressão suporte mais PIP, né? Seja 2 níveis de pressão, bilevo, aí são os conceitos diferentes. Mas o objetivo aqui é que o paciente vai estar numa ventilação assistida, na maioria das vezes espontânea. Então, se estiver em 2 níveis de pressão, ela é assistida e eu vou controlar o tempo expiratório, né? E o tempo expiratório, obviamente, vai depender do paciente. Mas os objetivos aqui é a gente ter um tempo expiratório prolongado. E na não invasiva, nós só vamos conseguir isso assim que o espaço começa a melhorar, né? Então, eu vou trabalhar com frequências respiratórias no paciente entubado, tentar trabalhar com frequências respiratórias mais baixas, para tentar otimizar o tempo de exalação, né? Volumes correntes de 6 a 8, mais para 6 do que para 8, e fluxos respiratórios mais elevados. Se eu estou trabalhando com ventilação controlada a volume, lembre de fluxos mais elevados. Pode ser quadrado, pode ser desacelerado. Só lembrar, né, que quando eu vou trabalhar com ventilação a volume, no paciente entubado, eu tenho que trabalhar com fluxos mais elevados. E para poder otimizar o tempo expiratório, encurtar o tempo expiratório. E isso vai fazer subir o pico de pressão. E as pessoas às vezes se preocupam, vai subir o pico de pressão. Mas o que mata na asma e na DPOC, na verdade, é a pressão de platô. Na verdade, a catástrofo do pneumotórax se deve a um aumento exagerado da pressão de platô. Então, a pressão de pico vai subir. Então, muitas pessoas preferem ventilar com fluxo desacelerado. Não tem problema, pode ser desacelerado ou acelerado, ou fluxo constante. Tome cuidado que alguns ventiladores, quando você mexe no fluxo respiratório e torna ele quadrado para desacelerado, ele aumenta o tempo expiratório, né, gente? Porque se é 60 no começo da INSE e depois se reduz, ele pode aumentar muito o tempo expiratório, reduzir a relação INSEs e provocar autopic. Então, vejam se o seu ventilador, quando eu trabalho com fluxo desacelerado, se ele compensa isso, ou seja, se ele consegue entregar na mesma velocidade aquele fluxo desacelerado. Eu vou tolerar a hipercapnia, vou permitir a hipercapnia, não é o objetivo a hipercapnia, mas eu vou permitir para ir em níveis de pH acima de 7,20, né, em torno de 7,20 e abaixo de 180. Então, veja bem, o que define se um paciente vai ser entubado ou não, na verdade, não é o nível de PCO2. Na verdade, é o nível aqui do pH, né? A acidemia persistente e um PaCO2 acima de 80, né? Provavelmente, esse paciente, principalmente o pH, esse paciente aqui, ele vai ter que ser entubado. E se ele não melhora no início da ventilação mecânica, não invasiva. Sempre a gente deve dar uma chance, porque a gente precisa tentar ver com a família qual é o CO2 de base dele. A gente não vai conseguir. Muitos desses pacientes já têm infecção associada, então eles costumam, cronicamente, esses doentes crônicos têm o quê? Eles têm pH normal, têm PCO2 elevado e bicarbonato elevado, não é isso? O que acontece? Se ele faz um quadro séptico, ele acaba, por acidemia lática, por uso da musculatura intercostal e pela sepsis, por choque séptico, ele começa a consumir o bicarbonato. E isso faz com que o pH desabe, né? Porque a compensação se perde, porque, na verdade, o bicarbonato é consumido. E assim que nós colocamos o paciente no ventilador ou mesmo sem colocá-lo, nós temos que monitorar, portanto, a ventilação não invasiva, é importante monitorar,
É um desafio. Nós não vamos conseguir falar tudo aqui sobre a monitorização da não invasiva, mas a gente deve tentar manter uma pressão de pico, o consenso abaixo de 45, 50, sempre uma pressão de platô abaixo de 30, sempre com o menor autopipo possível, mas tomar cuidado, gente. Um autopipo de 7, 8, talvez não provoque nenhum tipo de problema. E às vezes você tentar resolver esse autopipe pode, mexendo no ventilador, não deve ser a melhor estratégia. E, obviamente, fazer broncodilatação para trabalhar com a resistência a menor possível. Então, na DPOC, quando é que nós vamos entubar o doente? Né? Obviamente, nós vamos entubar o doente quando falha a ventilação mecânica não invasiva. E isso, gente, é critério clínico. Então, se eu coloquei o paciente em ventilação não invasiva, eu tenho que ensinar o paciente, eu tenho que ficar ao lado dele, dizer aquela máscara que ele vai utilizar, a grande importância da equipe multiprofissional, a grande importância multidisciplinar, a grande importância do fisioterapeuta, mas eu volto a ressaltar aqui a presença do médico. O médico tem que estar ali dando o apoio, tá? A gente tem que trabalhar em equipe. Não adianta dizer que a nossa equipe é multi, e na verdade, quando você vai colocar um paciente em ventilação não invasiva, você fica lá no seu berço esplêndido e dizendo chama a físio, chama a físio. A físio talvez, e a maioria das vezes, tem muito mais condições de colocar o dedo no ventilador do que o médico que não está adequadamente treinado. E tentem resolver todas essas pendengas em relação à ventilação mecânica não invasiva, os parâmetros a serem ajustados, nos rounds, e para que ajuste os procedimentos padrões que são trilhas, não são trilhos, eu já falei da última vez, para que a gente não tenha desconforto, né? De repente, uma indicação do médico para fazer ventilação não invasiva, e aí você se depara com uma contraindicação formal, né? Eu vou dar um exemplo aqui que parece anedótico, mas ele é verdade. Uma vez a nossa fisioterapeuta daqui se deslocou à unidade de tratamento de queimados, e o médico residente pediu a presença dela lá, porque precisava colocar um paciente em ventilação não invasiva. Eu não o culpo, né, porque ele é um cirurgião plástico, obviamente não sabia ventilar o paciente. E a gente dá esse suporte lá. Então, ao chegar lá, a justificativa do médico, ela olhou o raio-x, né, e fisioterapeuta, gente, precisa olhar raio-x, precisa interpretar raio-x assim com o médico. O raio-x e a tomografia não são exclusivos do médico. O que se vai se fazer com isso, é claro que é responsabilidade médica. Mas, né, ela olhou lá e viu que o paciente tinha um pneumotórax. E aí tentou justificar ele, né? Doutor, esse paciente está com pneumotórax, né? Ela estava acabando de entrar no serviço. Ele falou, não, mas por que o senhor quer colocar ele se ele está com pneumotórax? Não, eu quero ver se o pneumotórax vai aumentar, né? Então, gente, nunca façam nada forçado, tá? Então, você fala para o cara, então o senhor vai lá e coloca o paciente no ventilador, na não invasiva, porque isso é um exemplo realmente grosseiro, né? Então, acertar as pontas com a não invasiva é importante. Nós estamos revisando nossos protocolos aqui, viu, Paranhos? Nós estamos revisando, porque muitas coisas novas estão aparecendo na ventilação mecânica não invasiva, principalmente a associação aí com ultrassom. Eu acho que nós vamos viver uma nova era agora de previsões do que funciona, o que não funciona. Hoje, na verdade, a melhor maneira de nós sabermos se a VNI funciona ou não funciona é se posicionar ao lado do paciente, o conforto do paciente, a redução da frequência respiratória, você sentir melhor, você sentir seguro, né? Outra coisa, gente, ventilação não invasiva, a gente não indica de 2 em 2 e 3 em 3. Se o paciente ficou bem em ventilação não invasiva, ele que fica o tempo todo em ventilação mecânica não invasiva. Eu sei que é difícil às vezes, por causa da máscara, mas você pode trocar a máscara, né? Então, ventilação mecânica não invasiva de horário não tem muito sentido, principalmente no paciente TPO-cítico. É claro, né, gente, que se você desconecta da não invasiva e esse paciente tem uma dessaturação muito rápida, né, aqui a gente pode suportar ainda, mas se for insuficiência respiratória hipoxêmica, isso não é possível. Se você não partir para ventilação invasiva, vai dar problema. Esse doente faz hipóxia muito rápido, né, porque, obviamente, aí a fisiopatologia é diferente. Então, é critério clínico. E, claro, que a gasometria vai nos ajudar. Mas se clinicamente ele piorou, né, depois de meia hora, ele não baixou sua frequência respiratória, ele continua desconfortável, com diaforese, se queixando muito, não tem saída. Vai chegar um momento que você vai ter que entubá-lo. E ninguém vai poder dizer, baseado numa gasometria, que você está certo e você está errado, que a condição clínica está acima
da condição da gasometria. Às vezes a gasometria está ótima, na verdade, porque o doente já está piorando, tá? Então isso é importante. E na asma? Na asma tem alguma evidência para ventilação mecânica não invasiva? Em crianças, algumas evidências, inclusive para tentar melhorar a absorção dos broncodilatadores. No adulto, eu posso utilizar, mas muito cuidado, não existe níveis de evidência suficiente. Se eu tenho um paciente asmático francamente descompensado, é claro que eu vou fazer uma terapia agressiva com broncodilatador, O que a gente vê muito isso é geralmente quando o paciente não tem acesso à rede pública para usar os broncodilatadores hoje, ele tem que estar usando, obviamente, se tem uma asma muito frequente, ele tem que estar usando aí algum tipo dos novos broncodilatadores. Isso normalmente é fornecido, então a gente não vê muita descompensação de asma dentro da terapia intensiva. Por quê? Quando falta no sistema público daí as drogas adequadas, é que esses pacientes voltam. E uma das vezes é aquele doente que tem aquelas crises do que a gente chama de asma near fatal, asma quase fatal. Aquele paciente que entra em contato com alergeno e de repente fecha tudo, né? Aquele paciente que está bem, de repente ele entra em contato com alergeno e tem um broncoespasmo severíssimo, chega no hospital numa situação difícil, você não consegue reverter o broncoespasmo rapidamente e, obviamente, você não vai esperar esse paciente ter uma parada respiratória ou ter um pneumotórax para que você entube, né? Mas é mais raro. Então, na UTI, o que nós temos mais? Doença pulmonar ativa crônica. Aquele paciente que você entubou e manteve ele, mantenha ele em ventilação mecânica no mínimo por 24 horas. Uma sedação adequada, o bloqueio neuromuscular vai. A gente deve tentar evitar, mas eu diria que em algumas situações você vai precisar ter que fazer, vai ter que individualizar clinicamente. Mas eu sempre digo que o bloqueador neuromuscular, quando utilizado, tem que ser utilizado por curto período de tempo, por tempo muito limitado, e a gente tentar tirar essa droga, porque ela, na verdade, ela tem efeitos colaterais muito importantes. E esses doentes, lembram, eles já usam corticosteroide crônico, eles podem ter, obviamente, aí, fraqueza muscular associada a isso. Bom, quais são os critérios para indicar a ventilação mecânica na crise asmática? Aqui estão alguns claros, né? Rebaixamento do nível de consciência ou desorientação, a hipoxemia refratária, né? Não vou entrar aqui. Isso tudo tem, gente, tá nas nossas orientações, tá? Então, gente, ó, tá tudo na mão para ajustar os procedimentos de vocês, né? Nós agora pegamos todo esse documento que está aqui. Eu poderia dizer aí para os meus gestores, olha, está aqui o documento, nós vamos usar as orientações, mas eles vão te pedir que você coloque eles nos procedimentos operacionais padrões e que tenham lá o símbolo da sua instituição. Por quê? Porque muitas coisas que estão aqui estão disponíveis em alguns lugares e não estão disponíveis em outros. O que você tem que escrever aí? Aquilo que você tem de realidade. Por exemplo, hoje nós conseguimos administrar broncodilatador em ventiladores mecânicos sem a utilização de ventilador de anestesia. Existe um dispositivo, né, chamado Sedana, né, que é um dispositivo que eu consigo administrar halogenado, por exemplo, em pacientes, gás halogenado em pacientes no ventilador convencional. Mas isso não é óbvio, isso não é aquilo que se tem disponível. Se você tem essa ferramenta disponível no seu hospital, o que é complicadíssimo, porque você vai usar ela de vez em quando e é um circuito caro, né? Você poderia utilizar. Só para vocês terem uma ideia, a broncodilatação ela é muito rápida com o uso dos halogenados, né? Eu diria que em uma ou duas vezes eu precisei de ventiladores da anestesia, aí pegar um ventilador, obviamente no circuito fechado, e colocar o paciente asmático naquele ventilador, conversar com o anestesiologista para usar gás halogenados. Só que isso é exceção da exceção, né? Então, por isso que eu preciso ajustar essas orientações para aquilo que eu tenha, né? Para aquilo que eu tenho. Por exemplo, se eu disser aqui, ó, que tem uma situação talvez melhor que tudo isso, eu botar o paciente com bloqueio neuromuscular e submetê-lo, por exemplo, a ECMO, né? Quantos lugares no Brasil você vai conseguir isso? Em quase nenhum, né? Então, esses sinais aqui, sinais clínicos, né? A hipercapnia progressiva, a fadiga muscular, a perda de consciência, a hipotensão severa, a bradicardia ou atacardia com instabilidade, a parada respiratória. Eu não sei o que é a parada iminente, né? Deve ser aquela situação agônica, né? Paciente com dor no peito, né?
Ventilação mecânica não invasiva num asmático com dor no peito, isquemia miocárdica. E eu fiz tudo na asma. O paciente permanece em acidose metabólica. Se ele permanece em acidose metabólica, né? Se ele permanece em acidose lática, houve, obviamente, um grande consumo de bicarbonato, e a acidose lática pode ser uma das indicações de intubação e ventilação mecânica. E pacientes idosos portadores de comorbidades graves, né? Porque, é o que eu falei, nada impede de quem tem insuficiência cardíaca severa ter, obviamente, asma. E nada impede de que um neurocrítico tenha asma, né? Se eu tenho um neurocrítico, o que eu preciso ver nessa história? O neurocrítico, e ainda disso ele está descompensado, eu vou ter que fazer uma jogada clara aí, né? A gente tem que fazer uma jogada clara de tomar cuidado, né? Que esse paciente não... A gente deve evitar que ele retenha gás carbônico, né? Nós estamos aí com o Paranhos, que é um especialista nessa área, né, de neurocrítico. Nós temos que jogar com determinadas coisas. Nem tudo ao céu, nem tudo ao inferno. O que é prioridade? O que vai matar o indivíduo? Será que é a hipertensão intracraniana? Será que é o CO2 que está alto? Será que é a maneira que eu estou ventilando ele? Enfim, são situações complexas, né? Que não, mas não estão todos os dias aí, né? Não é todo dia que um asmático em descompensação bate o carro, né? E tem um trauma de crânio. Então aqui nós já mostramos isso, né? Nós podemos ventilar tanto em PCV como em VCV, tá? Agora vamos falar de preferências pessoais. Eu prefiro ventilar doença obstrutiva, paciente intubado, tá? Paciente intubado, intubado. É claro que paciente extubado vai utilizar pressão suporte, ventilação não invasiva, ou mesmo em algumas situações, quando tiver vazamento, eu posso usar 2 níveis de pressão, o tal do bilevo, onde eu asseguro o tempo expiratório, e aí, obviamente, o tempo expiratório ele é controlado, ou dois níveis de pressão, né? Por exemplo, pressão controlada. Pode ser feito não invasiva? Pode sim, principalmente naqueles ventiladores mais antigos, que eles não têm compensação para vazamento. Nessa situação, se você for trabalhar com pressão suporte e tiver muito vazamento na máscara, e um pouco de vazamento vai ter que ter, o ventilador não consegue reconhecer aquele decaimento da curva de fluxo para chegar no ponto de corte, né? O ponto de corte da curva de fluxo, ou seja, a pressão suporte cicla-fluxo, nos ventiladores antigos, na maioria deles, eu não consigo mexer nesse ponto. E de repente você tem um ventilador desse aí. Então aí, muitas das vezes, a gente teve que improvisar, né? Mas hoje a maioria dos ventiladores, eu posso, na verdade, trabalhar as duas maneiras. Por que que eu prefiro? E por que que eu, e grande parte das pessoas que trabalham em medicina crítica, preferem ventilar os pacientes com ventilação controlada a volume? Porque aí eu vou ter o dente na minha mão. Então vamos imaginar aqui o paciente com broncoespasmo severo. O que que ele tem de diferença do paciente com SANA grave? É que esse paciente com asma severa, a resistência das vias aéreas, ela pode melhorar muito rapidamente com a administração de broncodilatador. Então, você, por exemplo, ao ajustar o ventilador em pressão controlada, obviamente você vai ter que ajustar os níveis de pressão para gerar o volume corrente que você deseja. Obviamente, você vai usar um volume corrente de 6 e 8 e você vai trabalhar com tempo expiratório mais curto. É o mesmo princípio. Se você está em volume, o tempo expiratório é curto porque o fluxo é alto. Aqui o tempo expiratório é curto porque você encurtou o tempo expiratório para que sobre mais para a exalação, né? Só que esse doente que é resistivo, principalmente os asmáticos severos, os que têm muito broncoespasmo, ou mesmo a bronquite com muito broncoespasmo, o que acontece? Eles podem melhorar isso muito rapidamente. Principalmente aquela chamada asma aneira fatal, você começa a fazer o broncodilatador e ele melhora muito rapidamente a sua resistência. E aí, se você estiver trabalhando em volume controlado, você não vai ter muito problema, porque a normalização da resistência das vias aéreas só vai te mostrar, na análise dos gráficos, uma melhora. A pressão de pico vai cair, a pressão resistiva vai cair, a curva de fluxo vai chegar mais rapidamente ao zero, vai ficar fácil. O volume corrente o volume corrente não vai se alterar. Se você está em pressão controlada, lembre que você precisa, nas duas situações, ajustar uma coisa muito importante, que são os alarmes. Eu diria que os alarmes são críticos. Então, o ajuste dos alarmes, gente, eu sou de uma época, assim como meu amigo Paranhos, em que nós não tínhamos alarmes nos ventiladores. O primeiro alarme era uma parada cardíaca. Nós não tínhamos oxímetro de pulso.
Nós não tínhamos capnógrafo. Então, se você tiver na sua terapia intensiva um capnógrafo só, utilize esse capnógrafo nesse cliente. Ah, mas o ETCO2 não vai representar a PaCO2. É óbvio que não vai, mas ele vai te trazer segurança. A análise da curva capnográfica vai te dizer se o paciente está melhorando ou não está melhorando. Então, a capnografia tradicional e mesmo a capnometria volumétrica e alguns ventiladores já estão sendo incorporados, e a própria interpretação da capnometria volumétrica e a capnometria convencional nos ajuda muito a conduzir os casos, né? É lógico que não está escrito lá, né? Coloque capnógrafo, né? Enfim, nas nossas orientações, né? Então, essa é a diferença. Na pressão controlada, os alarmes, o que os alarmes são? O alarme de pressão de pico ele é limitante, né? Mas o alarme de volume corrente, ele não é limitante. Então, vamos lá. Você botou um volume corrente, ajustou a pressão, botou um volume corrente de 400. Você vai botar teu alarme em 500 de volume corrente exalado. Por quê? A hora que ele atingir um volume corrente de 500, o ventilador tem que te avisar. Porque aí você vai lá e reduz a pressão. Porque ele não vai imediatamente reduzir essa pressão. Ele não vai reduzir a pressão. Ele não vai abortar o ciclo, desculpem. Porque ele não foi preparado para abortar o ciclo. Esse alarme não permite abortar o ciclo. Tá? Então, ele não é um alarme limitante. Enquanto que na ventilação a volume, se a resistência das vias aéreas subir, a pressão de pico ser atingida, ela vai mostrar para nós. O paciente ventilado em pressão controlada, se tiver uma rolha no circuito, ele vai mostrar um volume corrente baixo. Ele não vai mostrar outra coisa. O volume corrente vai estar baixo. E depois de um minuto, o volume minuto vai estar baixo. Então, eu reforço aqui o uso dos alarmes nessas duas situações. As curvas, então, né? Voltando aqui rapidamente, essas curvas aqui, ó. Se eu tenho curva no ventilador, gente, use as curvas. É uma curva de fluxo em relação ao curva de fluxo em relação aqui ao volume. Veja, aqui é um fluxo quadrado, né? Vejam que ele é quadrado, fase inspiratória, na inspiração. Eu posso jurar que a ventilação controlada do volume. Nesse ponto, fechou a válvula inspiratória, abriu a válvula exalatória e o paciente expirou. Então, vejam, esse paciente aqui, que tem uma resistência, melhor do que esse, ou seja, menor do que esse, a sua pressão resistiva é menor, ele exala com mais facilidade. Enquanto esse paciente que tem uma resistência mais elevada, ele exala com muito mais dificuldade. Esse ângulo é mais aberto no paciente em que a resistência melhora, e ele é mais fechado onde a resistência é mais elevada. Então, para onde nós estamos caminhando? A questão da inteligência artificial, eu diria, a inteligência artificial, precisa tomar cuidado do que é o algoritmo, do que é a inteligência artificial, ela vai nos permitir, já está nos permitindo, no ventilador, os ventiladores dos próximos anos, ele fazer essa medida e te dizer, olha, a resistência está piorando. Alguns já fazem isso, né? Mas isso, gente, é um algoritmo. Ele diz assim, ó, a resistência está piorando. E aí ele vai mexer no ventilador. Nós não estamos nessa fase ainda dele fazer o ajuste sozinho do ventilador, tá? Tomem muito cuidado com uma modalidade ventilatória chamada pressão controlada com volume assegurado. Muitos ventiladores hoje já têm pressão controlada com volume assegurado ou pressão controlada com volume garantido. Isso também serve para pressão de suporte. Qual que é o problema da pressão controlada? Não atingir o volume. Então, você faz uma estratégia ventilatória em que o ventilador vai olhando o volume corrente a cada momento e a cada 3 segundos ele sobe a pressão para subir o volume, até que ele atinja o volume que você definiu. Se o volume passou dali, ele baixa a pressão. O problema desses resistíveis de usar essa modalidade é que as mudanças de resistência podem ser muito elevadas. E isso pode trazer problemas muito sérios, né? Com relação ao aumento progressivo das pressões. Então, eu não sugiro ninguém usar esse modo em pacientes com resistência elevada. Se usar, tem que exatamente trabalhar com os alarmes aí, principalmente os alarmes de pressão. Mas o problema na pressão é que o alarme não vai mostrar nada. O paciente vai estar com o alarme sem alarmar. Ele vai alarmar os alarmes de volume baixo, né? E essa outra curva é muito legal também, ó, é a curva de sempre para cima a inspiração, né, o volume, né, e aqui a pressão. Veja, se essa curva não toca o zero,
Se ela está aqui, ó, o paciente está exalando, exalou, 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 ó, não tocou zero. Ela parou aqui. Se ela parou aqui, eu posso jurar que ele tem autopipe. E o autopipe é exatamente esse volume. Por exemplo, imagina que ela tivesse voltado aqui parado no 200. Significa que ficaram 200 ml aprisionados no sistema respiratório, né? Desculpe, isso é vazamento, tá? Desculpa, esquece. Isso é vazamento. Se o paciente faz uma curva que chega aqui e o fluxo não chega a zero, né? Eu vou ter o que nós chamamos de autopipe. Então, autopipe, como é que eu reconheço nessa curva? O fluxo não retornou a zero, tá? Como é que eu reconheço o vazamento? Não chegou ao volume que tinha, o volume não voltou ao normal, portanto, tá tendo aqui, então aqui significa autopipe, aqui significa vazamento. E essa alça que roda nesse sentido, a chamada alça de trabalho respiratório, no início da curva tem uma primeira sanção, né, porque os alvéolos estão minimamente distendidos, a partir de que começam a distender, tem uma zona de menor complacência, então aí o ar entra mais rapidamente. Então aqui é mostrando que no broncoespasmo severo, eu tenho um afastamento da alça expiratória. Ó, essa é a alça inspiratória, veja que ela se deslocou um pouco para a direita. E a volta dela é a alça expiratória, essa diferença que chama-se histerésia. Vejam que a alça expiratória está muito longe da alça inspiratória. Quando a alça inspiratória e a expiratória se aproximam, significa que o seu broncoespasmo está indo embora. Então, é uma curva bem interessante de se analisar nessas situações. Então, a VNI, sendo o trabalho de escolha, o que eu vou fazer? Vamos ajustar, portanto, dois níveis de pressão, EPAP e PAP, né? Então, quando estou falando de pressão suporte, a PIP é a EPAP. A IPAP é a pressão que está para cima, né? Sempre lembrar, né, que tem ventiladores que descontam, né, a pressão suporte menos a PIP e tem ventiladores que somam, né? Você vai ajustar essa relação aqui entre a pressão de baixo e a pressão de cima de tal maneira que você vai botar 8 para cima da PIP. Claro que você pode baixar, né? PIPs baixas, geralmente nesses pacientes, o problema deles não é geralmente problema de oxigenação. Os problemas dele estão relacionados à questão de ventilação. Só lembrando, né, que BIPAP é nome comercial, mas ficou consagrado pelo uso, né? Ajuste esses valores para o volume corrente de 6 a 8, uma frequência respiratória em torno de 20, aí o paciente, obviamente, ele vai disparar o resto, obviamente, porque vai estar em assistência controlada, né, gente? E uma fração inspirada para manter uma saturação mais baixa, de 89 a 92. E depois você vai fazer os ajustes finos para conforto do paciente. Então, aqui mostrando aqui um paciente entubado, né? Esse paciente está entubado, tá, gente? Então, esse paciente está entubado. Vejam que na curva de pressão aqui, eu vejo que essa é uma ventilação controlada a volume. Tem uma pausa expiratória que o operador resolveu colocar em todos os ciclos e vejam que não chega a zero. Isso está mostrando um tempo expiratório insuficientemente. É um tempo expiratório curto, né? Aqui só mostrando que eu consigo ajustar nas duas modalidades, deixar as modalidades mais ou menos iguais, tá? Ou seja, eu tenho aqui um paciente com broncoespasmo, onde eu ajustei o meu volume corrente mais baixo, aqui uma frequência de 15, se for muito grave, tem que estar para baixo de 10, tá? Botei uma PIP aqui de 5, né? E uma fração inspirada de 40%. E com isso, eu trabalharia com uma frequência, obviamente, respiratória mais baixa, isso aqui é apenas um exemplo, né? E eu vejo que eu consigo também fazer a mesma coisa, se o meu paciente estiver totalmente sedado, pluralizado, eu consigo fazer a mesma coisa com pressão controlada, né? Eu controlo a minha pressão. Aqui, para gerar um volume corrente próximo desse volume aqui, ó, para gerar um volume corrente próximo dos 347, aqui 345, né? Vejam que eu precisei usar uma pressão de 18, né? Que é a pressão máxima. 18 menos a PIP, né? Então, essa aqui vai ser a pressão de distensão. A pergunta é, essa diferença é a pressão de distensão? Não, não é, porque vejam que esse paciente, ele chega a zero, né? Ele chega a zero. O que pode acontecer nesses pacientes entubados e ventilados, né? Uma das coisas, um dos fenômenos muito frequentes são essas sincronias. Então, são os esforços perdidos, né? Os esforços perdidos, eles representam, como o paciente tem autopipe, ele vai ter que inspirar, vencer a PIP para que possa disparar o ventilador. Vejam como é que eu vou perceber isso, né?
Se eu tivesse com a minha pressão esofágica monitorada, né, obviamente seria fácil. Esse é o método de padrão ouro de olhar esforço. Só que esse não é o padrão factível de fazer esforço. Ninguém vai ficar botando catéter esofágico no esôfago dos pacientes para poder ver esse esforço, né? Então, hoje está se desenvolvendo novos modos para tentar medir essa pressão inspiratória, né? Aquela pressão lá dentro do alvéolo, de uma maneira não invasiva. Mas aqui é nítido o paciente fazendo esforços, né? E isso se transforma, porque a pressão esofágica é muito próxima da pressão pleural, né? Então, aqui eu estou vendo um grande esforço, que eu não estou enxergando aqui, né? O paciente, mesmo durante o ciclo respiratório, gente, mesmo disparando o ventilador, olha a força que ele está fazendo, olha o esforço que ele está fazendo. Aqui também, né? Então ele pode fazer esforço em qualquer momento do ciclo. E aqui ele fazendo um esforço, né? Que você não detecta que não é acompanhado de um fluxo adicional. Aqui nós estamos com ventilação pressão controlada, né? Provavelmente a pressão controlada, porque vejo que o tempo respiratório aqui é fixo, né? Poderia ser pressão de suporte, até poderia, mas veja que está sempre cortando aqui no mesmo ponto, né? E a pressão e o tempo é sempre o mesmo, né? E vejam que ele disparou o ventilador, ele foi tentar disparar o ventilador e não conseguiu. Então isso é na verdade alto PIP. Desculpe, é esforço perdido. Esforço perdido está associado a maior mortalidade. Como é que você resolve isso? Procura no sistema se você pode melhorar a sensibilidade do aparelho do ventilador. Eu posso acrescentar aí PIP para tentar resolver alto PIP. Então, o que faz? A tal da teoria da comporta, não vou ter tempo suficiente para falar sobre isso, mas ao colocar uma pressão inspiratória final positiva, eu crio, na verdade, antes da área, quer dizer, eu crio uma dificuldade para o gás sair, e se eu crio uma dificuldade para o gás sair, eu tenho a tendência de uma facilitação, de um aumento da pressão aí na saída, eu tenho uma facilidade do paciente disparar ciclos. Então, aqui, por exemplo, quando eu coloco uma PIP de 5, pela teoria da comporta, vejo que o paciente consegue exalar melhor com um esforço menor na pressão esofágica. Como é que eu sei? Se você está em pressão controlada, na verdade, esse ajuste da PIP vai provocar o quê? Vai provocar uma melhora do volume corrente. Está aqui dizendo que você está no bom caminho, né? Vai provocar um aumento do volume corrente. Outra sincronia. Ciclagem tardia. O que é ciclagem tardia? Nesse momento aqui, ó, o paciente está querendo expirar. Como o ventilador foi ajustado com tempo expiratório muito prolongado, o que ele fez? Ele fez um esforço expiratório para jogar o ar para fora. Então, você vai ter na curva desculpe, na curva de pressão-tempo, esse overshoot aqui, chamado overshoot de saída, né? E na curva de fluxo, você vai ver, ó, que ele está fazendo aqui, tentando jogar o gás para fora, né? Ó, ele está empurrando o gás para fora. Então, isso, na verdade, é uma ciclagem tardia. Como é que você faz para resolver? Você encurta o tempo inspiratório. Se você estiver trabalhando com pressão controlada, você baixa o TI. Se você estiver trabalhando com pressão suporte, você aumenta aqui, faz com que o percentual de ciclagem, por exemplo, 25, suba aqui para 30%, ou suba para 50%. Se você está trabalhando em volume controlado, você tem que, na verdade, aumentar o fluxo ou diminuir o volume corrente, né? Então, essas assincronias aqui, né, aqui mostrando a questão do tempo aí, que está excessivo, né? Respiração incompleta, autopipe, né? Nenhuma dúvida disso. Isso é autopipe, insuflação. Aqui mostrando como é que eu faço como é que eu meço o autopipe, né? Autopipe, pausa daí expiratória, aqui em paciente em ventilação controlada a volume. Mesmo assim, ó, eu estou observando na curva. Se eu olhar a curva, gente, eu já sei que tem autopipe. Qual que é a discussão? Ele tem autopipe, mas ele está tendo problemas de ventilação, de choque e tal. Não, aparentemente o autopipe é pequeno, mas como é que eu vou saber se o autopipe é pequeno ou não? Eu tenho que fazer uma pausa expiratória. E vejo vocês aqui que tinha uma PIP aplicada mais ou menos de 5, e aqui foi mais ou menos, sei lá, para 8. Gente, o autopipe é de 3, eu não preciso ficar fazendo manobra para tentar resolver esse autopipe. Talvez, se eu puder e for possível baixar a frequência respiratória, obviamente isso é importante, mas isso aqui não é um paciente que eu preciso resolver isso de uma maneira muito urgente. Aqui a curva que eu estou mostrando do trabalho, né? Mostrando aqui não chega a zero, portanto aqui um vazamento. Aqui um desvio da curva para a direita, né? Aqui não chega, se o fluxo, aqui na verdade é uma PIP intrínseca, mas é ruim de mostrar nessa curva.
Esqueçam isso. Aqui a curva de volume em relação ao tempo. Desculpa, volume e pressão, né? Primeiro ponto de inflexão. Aparentemente, o ramo expiratório, aqui tem complacência de 60. Esse é o primeiro ponto de inflexão. Na doença restritiva, isso se desvia para a direita, né? E na doença obstrutiva, essa coisa, ela na verdade, deitou a alteração da complacência, e se ela aumentar a rama expiratória, ficar distante do expiratório, é problema de resistência. Aqui a curva fluxo em relação ao fluxo em relação ao volume. O ar que entra é o mesmo ar que sai, né? E aqui eu posso observar um aumento de resistência. O aumento de resistência nessa curva vai ser demonstrada naquela curva de fluxo, né? Ou seja, aqui eu coloquei o fluxo e aqui eu coloquei o volume. Vejo que, na verdade, está retornando a uma dificuldade do gás sair, né? Então, ele vai fazer isso. Aqui mostrando que tem esse aspecto aqui, né, de pistola, né? Obviamente parece uma Mauser aqui, né? Como se fosse uma pistola, né? Isso aqui é aumento de resistência de vias aéreas. Aqui o vazamento e aqui alto PIP, né? Isso aqui na prova de especialista vive caindo, as pessoas vivem errando. Gente, é só olhar. O que tem aqui? Aqui é fluxo. Aqui o que é? Aqui é volume. Se o volume não volta ao que foi dado, obviamente o volume inalado é diferente do volume exalado, é vazamento. Aonde está vazando, eu não sei. O vazamento, ele pode provocar no TPOC a autociclagem, que é outro problema, né? O paciente cicla o ventilador a todo momento. E aqui mostrando, não chegando a zero, obviamente, numa curva aqui de fluxo, vejam que nessa coisa eu tenho o fluxo não chega a zero. Se o fluxo não chega a zero, né, eu tenho, obviamente, que no volume, vejo, já mostrava isso, mas o fluxo não chegando a zero, obviamente, é porque existe exalação incompleta. Exalação incompleta. Então, aqui, vamos lá, as indicações para considerar a intubação orotraqueal, acho que nós já mostramos isso, né? Então, vamos voltar aqui no paciente com DPOC, é mais ou menos as mesmas coisas, não funcionou, ele não tolerou a VNI, ou teve falha na VNI, todas aquelas situações lá que nós vimos para asma, valem aqui também. Com hipoxemia ameaçadora à vida, apesar da oxigenoterapia ou a VNI adequada. Sempre usar cânulas de maior diâmetro possível, tá, gente, para reduzir a resistência das vias aéreas. Não tem evidência sobre o benefício da VNI na crise de asma, tirando crianças. Podemos tentar realizar a VNI, podemos sim, em pacientes com asma, cooperativos, equipe experiência, sob rigorosa vigilância rigorosa em ambiente de terapia intensiva. Não sugiro fazer VNI numa emergência, melhor tirar esse... Bom, lugar de emergência não é bom para o paciente estar lá, é bom na fase inicial, né? Quando aquela equipe toda dá o tratamento inicial, mas a gente sabe que essa não é a realidade. Tomar cuidado, então, com ventilação mecânica não invasiva, principalmente com doentes com ciência respiratória hipoxêmica e asmáticos. Então, não bobeiem, entubem os doentes se tiverem dúvida. Aqui nós já falamos sobre isso, nós estamos terminando. O desmame da ventilação mecânica, a gente vai, então, lema, DPOC foi para a ventilação mecânica, obviamente nós temos que mantê-lo durante a ventilação, durante pelo menos o tempo em que ele vai ficar aí para ter o descanso da musculatura respiratória. Muitas coisas podem ajudar, né? Hoje o diafragma está muito em moda. Se a gente tem ultrassom, as equipes têm que aprender a fazer ultrassom diafragmático. As pessoas têm que aprender ultrassom diafragmático. Não tinha só um problema sério, não? Não. Então está tudo bem aqui no meu plantão. Eu tenho que, na verdade, o ultrassom diafragmático pode ajudar, pode mostrar o encurtamento da fibra, pode uma série de coisas. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com a ultrassonografia, incentivar a nossa fisioterapia a trabalhar com ultrassom no sentido principalmente do músculo, tá? No sentido do músculo, medir quadríceps, medir diafragma, enfim. Aqui tem aquela discussão do que uma profissão pode, do que outra profissão não pode. Eu sempre me recuso a discutir esse tipo de coisa, porque a gente tem que ter um acordo e tem que ter uma convivência pacífica dentro das unidades. Então, até onde vai o fisioterapeuta, até onde vai o médico, existem responsabilidades muito bem claras e muito bem estabelecidas. E existem momentos de ato. No momento de ato, a gente não pode discutir na epicrise, né? Então, na verdade, o que não pode, né, na verdade, é os médicos se afastarem da beira do leito e dizer que toda vez que é VNI,
a fisioterapia é responsável por tudo, ou toda vez que haver ventilação invasiva, também a fisioterapia é responsável por tudo. E aí, esse é o motivo que a gente tem uma dificuldade, às vezes, nas terapias intensivas, que o médico não consegue trabalhar sozinho dentro de uma terapia intensiva. Ele não consegue lá trabalhar com isso, porque a cabeça dele, ele acha que não é isso, não é mais necessário, isso é um equívoco. Da mesma maneira que eu tenho enfermeiras que não têm ideia de ventilação, enfermeiras técnicos que não têm ideia, é um conjunto, gente, de coisas. E claro que cada um tem que ser a responsabilidade segundo o seu conselho, né? Trabalhar em relação à oxigenação adequada é aquela mínima FO2 para manter uma saturação acima de 90. Sempre tentar trabalhar com frações inspiradas abaixo de 40. O PIP, de preferência, menor ou igual a 8. E nós vamos tirar ele do ventilador, né? E quando ele estiver assim, ele está já para sair do ventilador, com a mecânica ventilatória adequada, ou seja, capacidade de disparar o ventilador. É claro que eu posso medir P01, para ver se está muito elevado ou não, posso fazer PPOC, enfim. Frequência respiratória menor ou igual a 35. Gente, o paciente que chia, ele vai chiar o tempo todo. Nós não vamos tirar esse paciente apneusístico do ventilador com uma frequência respiratória de 20, porque isso não acontece, isso não existe, ele nunca viveu com 20, né? Estabilidade hemodinâmica. Eu estou falando ausência de drogas no sentido de drogas em doses elevadas, né? Se a droga está baixa ou está se reduzindo, estáveis, arritmias graves, obviamente, não pode ocorrer. Um nível de consciência adequado, sem sedação ou com uma sedação mínima, né? Tomar cuidado com a sedação, ausência de distúrbios metabólicos graves, encorajar o paciente. E uma coisa importante aqui, eu acho que sempre o paciente DPO-cítico, quando ele sai do ventilador, ele precisa ser colocado em ventilação mecânica não invasiva profilática, né? Lembrando, né, que eu tenho a profilática, a curativa, né? Que a gente, obviamente, a curativa não deve ser utilizada. E existe uma discussão aqui da chamada ventilação facilitatória. Ventilação não invasiva facilitatória. Eu tenho aquele doente que, de repente, quem está avaliando o paciente, ele é extremamente crítico de querer que tudo isso esteja dentro da normalidade e mantém o paciente em ventilação mecânica. E o próximo passo desse cara vai ser a traqueostomia. A traqueostomia piora muito a qualidade de vida das pessoas. A traqueostomia ela ajuda a tirar o paciente da terapia intensiva, talvez, provavelmente, mas ela não resolve a questão. Então, o que acontece? Em algumas situações, retirar o doente do ventilador, aquele doente que está no limite, e aplicar a ventilação mecânica não invasiva, claro que eu não estou falando do extremamente descompensado, talvez seja a melhor estratégia a ser utilizada. Quando isso foi feito pelos italianos lá atrás, isso era considerado uma prática, né? Mas foram feitos estudos dessa maneira. Nós vamos estubá-lo mesmo o senhor não passando num teste de respiração espontânea, nós vamos usar essa máscara para evitar que o senhor precise de uma traqueostomia. Vamos fazer a tentativa. É claro que tem condições mínimas de fazer isso. Então, sempre lembrar, né, desse gráfico, eu estou terminando mesmo, o manuseio do paciente, né, vai desde como é que eu vou tirar o paciente do ventilador? Isso para todos os pacientes, né, assim que ele que ele tratou sempre ventilação não invasiva para prevenir intubação, se for possível, né? Se eu tive que intubar, sempre limitar a hiperinsuflação. Eu já falei do volume corrente baixo, respiração prolongada. Falei da minha preferência pessoal, principalmente no asmático, de ventilação controlada ao volume. Lembrar dos problemas da pressão controlada, ficar com relação aos alarmes. Aplicar níveis moderados de PIP, porque normalmente eles podem não ter problema de oxigenação. E não tentem normalizar os gases sanguíneos. Olhem mais o pH do que propriamente o PCO2 e o PO2. Pressão suporte, aí ele vai fazer uma fase de transição. Essa fase de transição é quando ele está de assisto controlada para pressão de suporte ou assistência ou ventilação assisto controlada. Então eu estou lá com, sei lá, eu quero... Você tentar entender o seguinte, se ele respira espontaneamente, o importante é ir direto para a pressão suporte e não ficar de muita delonga. Vai para a pressão suporte, vê se ele fica com pressão suporte, num nível às vezes um pouco mais elevado, para que o músculo dele não fique parado. Do que ficar fazendo transições, né? Nós estamos caminhando para algumas modalidades que tendem a fazer essa transição automatizada, tá? Pelo menos com certo algoritmo, né? Não com IA, né? Lembra, gente? IA não é algoritmo, tá? IA não é algoritmo. Algoritmo é algoritmo. O algoritmo é burro, ele segue a mesma coisa. Algoritmo é trilho, não é trilha, né? E aí eu vou estubar o paciente, né? Vou estubar e considera a gente usar a ventilação não invasiva profilática.
A cânula nasal de alto fluxo também pode prevenir reintubação. Eu não falei da cânula nasal de alto fluxo, mas a cânula nasal de alto fluxo, gente, é um dispositivo para insuficiência respiratória hipoxêmica. Há uma discussão da utilidade dele em DPO-cíticos. Talvez na saída do ventilador mecânico seja importante. Mas se o problema dele for uma questão de músculo, não adianta você querer deixar ele com oxigenação bem bacana, e ele vai parar de respirar por redução, obviamente, do drive, vai parar de respirar oxigenado, né? Oxigenado. Então, lembrem, né? É claro que ele faz uma shout das vias aéreas, ele tem um certo efeito de PIP, por isso que ele é utilizado para tratar hipóxia. Ele tem um efeito de lavar o espaço morto, a gente sabe tudo disso. Mas a principal indicação do alto fluxo são os pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica. Mensagens finais. As DPOs são frequentes nas UTIs, a ventilação, a asma é infrequente. Só que toda vez que um asmático interna na UTI, eu realmente me estresso. Por que eu me estresso? Porque esse doente, em tese, não pode morrer. Depois que não pode morrer, entre aspas, né? Qualquer um de nós pode não estar aqui amanhã, mas se eu tratar esse doente de uma maneira adequada, eu vou tirar esse doente. A maneira adequada é a maneira que você tem disponível. Então, eu tenho casos específicos aqui interessantes em que a única coisa que conseguiu resolver a situação foi botar o paciente num ventilador de anestesia, emprestado dos anestesiologistas, um circuito fechado, portanto, fazendo gases halogenados, fazendo lavado broncoalveolar em situações específicas, em pequenas alíquotas, e um cara que estava para morrer, porque estava com plugs na via aérea, aquela asma, não a asma fatal, né? A asma fatal é aquele doente que rapidamente ele descompensa. Aí você entuba, ventila, no outro dia ele está ótimo. Lembrem, não tentem normalizar os parâmetros acabar a resistência se ele é um doente que tem asma perene. Mas tem aquela asma que o paciente vai para o socorro, volta, vai e volta, vai e volta. Aquela asma obliterante. Esse paciente, a maioria das vezes, fica mais tempo no ventilador, infecta com muito mais facilidade, e esse paciente é um desafio. A ventilação mecânica deve ser mantida quando a condição clínica é tratada, lembrar do conforto pulmonar, tomar cuidado com o curare, né? O curare deveria ficar trancado na gaveta, a gente deveria sempre pensar, será que eu vou fazer curare? Como assim? Será que eu vou fazer potássio? Será que eu vou fazer curare? A administração correta da medicação inalatória, isso é fundamental. Ajuste da ventilação mecânica com base na mecânica respiratória, mais uma vez, mecânica ventilatória, olhando as curvas. Evite menos gasometria, mais olhar curvas, mais capnometria, se você puder. A capnometria nos ajuda, a convencional mesmo nos ajuda. A transição da espontânea, tomar cuidado da transição para espontânea, que aí vai aparecer as assincronias. Aí você vai ter que fazer o ajuste fino. Fazer, obviamente, o teste de respiração espontânea. Lembrar, gente, que no asmático não percam tempo. Se ele normalizou, ele é um paciente que tem força muscular, normalizou, o paciente melhorou o broncoespasmo, não esperem tudo voltar ao normal e fiquem procrastinando a extubação. Estubem assim que for possível, tá bom? Oportunidade de aplicação de veneno na DPOC, obviamente, é evitar a intubação. A outra situação é auxiliar no desmame. Então, era isso que eu tinha para vocês. Espero que tenha sido de bom proveito. 21h30, nós temos 10, acho que meia hora ainda pelo nosso acordo com o meu amigo Paranhos, o dono de Minas Gerais. Eu estou aqui disponível. Pode falar. Doutor, aquele paciente está na cadeira nasal de novo. Vamos ver se o Gabriel já conseguiu. Isso aqui, pode falar. O Gabriel teve um problema de acesso, ele ficou um pouco ausente. Não voltou ainda, não. Gente, Volta aí, pronto, mas ele está ô Gordo, nós estamos com um problema sério aqui, que tem uma lista de pessoas querendo casar com você, meninos e meninas, para poder ouvir você falar o dia inteiro sobre ventilação. Eu falei com ele não fala de ventilação com a mulher dele. Então não adianta casar com ele, tem que ficar trabalhar com ele, assistir as aulas dele, né? Vamos fazer um mau negócio, né? Vamos fazer um mau negócio, vamos fazer um mau negócio. Ô, Valiati, uma pergunta que eu queria fazer a você, assim, qual é o momento que a gente tem uma série de pacientes que tem uma PIP oculta e a gente consegue fazer como estratégia terapêutica baixar a PIP do doente, às vezes a gente chega a PIP de 1, PIP de 0, e aí o doente melhora, porque funciona com a PIP oculta dele só, entendeu? Qual é a vantagem de você saber qual é o momento ideal de você baixar a PIP do ventilador e usar só a PIP oculta?
Normalmente a gente não tem feito isso, os Paranhos, porque a utilização de uma PIP, ela facilita a exalação, inclusive, né? Tá na teoria da comporta lá, né? Então a gente agora, se a PIP for oculta for se a PIP for muito intensa, são PIPs baixas normalmente, né? E aí não adianta, se o doente fica melhor, tente o que que é melhor, mas do ponto de vista fisiológico, não é uma coisa que eu tenho visto feito com frequência, né? O que a A gente gente faz, fez uma ou duas vezes aqui. Tem uma sobrinha que está trabalhando lá com o Marcelo, sim, e aí o plantonista conhecia ela, porque tinham estudado juntos, ligou, ela orientou, nesse caso específico, colocar uma PIP bem baixa, baixamos para 3, sim, para 2, para 1, e sim, realmente resolveu o problema do doente, entendeu? sim, Não é sim. uma rotina isso. Eu estou te perguntando, quando é que você acha que a gente pode decidir que mexer na PIP da máquina pode ser Não, eu vou benéfico para o mexer no. paciente? Bom, primeiro eu vou mexer no PIP da máquina se eu tiver necessidade de mexer no PIP na máquina. Se o paciente não tem problemas sérios se o paciente está sem problema, se a PIP não está, se a auto-PIP não está suficiente, se não é suficiente para provocar alterações hemodinâmicas e ela não está afetando a pressão de platô muito elevada, eu costumo manter sempre PIPs baixas, sempre PIPs obviamente mais baixas. O grande problema aí da PIP, né, na verdade nos pacientes que quando você tem um broncoespasmo tão severo, promove um saponamento aéreo tão grande, né, o que que acontece? O ar não sai. Veja que interessante esse negócio, né? Você está me sugerindo eu baixar a PIP e deixar só o auto-PIP. Existe sugestão, por exemplo, quando você não consegue ventilar um paciente super obstrutivo, né? De em pressão controlada, você ir aumentando progressivamente a PIP para ver se você consegue provocar um efeito mecânico, porque vamos tentar entender. A PIP extrínseca está na frente da. A PIP extrínseca, ela está. A PIP do ventilador está depois do fechamento. Então, se você aumenta, se você dificulta a saída do ar, você pode até fazer uma manobra que faz o alvéolo abrir e pode fazer o alvéolo melhorar o seu esvaziamento. Mas essa medida, ela tem que ser feita com muito cuidado, naquele cara que tem um saponamento aéreo muito grave, você não está conseguindo ventilar ele, o ar não sai, né? E você trabalhando em pressão controlada, você vai subindo progressivamente a PIP e vai olhando se o volume corrente aumenta. Se você está em pressão controlada e a sua PIP fez fazer exalar mais, significa que você está fazendo o que eles chamam de broncodilatação mecânica dos pacientes. Mas eu Sim. diria que a imensa maioria dos pacientes você vai ter que procurar qual que é a PIP maior. Esse momento exato vai depender, acho que, de uma série de coisas. Tem muito a ver com o julgamento clínico do paciente. O que eu vejo, às vezes, é uma coisa, por exemplo, quase que psicótica. O alto-pico está de 8, vamos tentar reduzir isso de algum jeito, né? Não está errado, eu já vi gente deixar pico de 0. Não está errado, mas não é o que a gente faz de rotina. Enfim, Ah, essas coisas, Paranhos, elas têm muito poucas evidências, né? Porque são sim. relatos, né? Não tem estudo randomizado, controlado, não tem nada disso, né? Na Não, verdade, como na exatamente maioria por das causa coisas que disso é nós que fazemos na a gente vida. teve uma discussão hoje com o fisioterapeuta, com o Léo, sobre isso. Nós tentamos uma vez, um paciente deu certo, e como não tem nada escrito, não tem nada definido em termos de evidência, eu perguntei a você qual era a sua experiência, qual era a sua sugestão, qual era a sua contraposição. Uma orientação que eu queria que você me desse, uma dificuldade muito grande que eu tenho em ventilação, é quando o paciente tem um broncoespasmo tão severo que o ar nem entra nem sai. O paciente tem um esforço inspiratório e expiratório, e quando você vai auscultar, o murmúrio vesicular está muito diminuído. Você tem alguma estratégia recomendada para ventilação mecânica e tentar melhorar, abrir esse fluxo de entrada? Na verdade, é o seguinte: esse é o paciente, ou pode ser o paciente com a asma potencialmente fatal, né? Que é aquele paciente que. Eu já vi pacientes aqui, isso, 40, por exemplo, que o paciente fez uma máscara quimótica. Eu cheguei na UTI e falei, pô, o que tem incidente aqui? Bateu o tórax? Não, não, essa paciente teve uma parada respiratória na farmácia.
e foi entubada. Quer dizer, era uma asma tão grave que ela fez um aumento da pressão torácica tão elevada que ela rompeu os capilares da região da face. O que a gente tem, o que eu tenho, assim, isso para mim é assim, isso você vai ter que o quê? Tentar, porque esses casos, o que que se faz desses casos em centros em que não responde a nada? Se eu tivesse num centro com ECMO, esse paciente seria canulado e colocado em ECMO. Isso é um consenso que existe, tá? Para quem tem ECMO. Né? Uma asma grave dessa magnitude, o paciente teria que ser colocado em ECMO, você não fazer mais nada, deixar basicamente remover o gás carbônico e tem que ser uma ECMO, pode ser uma ECMO, até uma ECMO veno-venosa para tentar eliminar gás carbônico ou veno arterial. E essa seria uma condição ótima que ninguém vai ter, a maioria não vai ter. O que eu tenho feito nessa situação, quando eu não abro com nada, é manter a estratégia protetora o mais próximo possível de um pH em torno de acima de 7. Às vezes isso não é possível. Acima de 7,1, por exemplo. Às vezes isso não é possível. Se o problema não for oxigenação, CO2 não mata ninguém desde que não tenha hipertensão intracraniana. Eu tenho esse caso desse menino que eu te falei, o CO2 dele foi para 140. 3 dias depois ele estava acordado sem nenhum déficit neurológico. Tá? Nesses casos específicos, quando eu não abro com nada, eu faria o seguinte, eu estimulo broncodilatador o máximo que der, e aí o que a gente usa? Esqueci de falar de tentar usar drogas broncodilatadoras, como por exemplo Propofol, tentar usar ketamina nessa situação, enfim, sulfato de magnésio tem pouca evidência, mas vale. A aminofilina não tem evidência, mas os caras acabam fazendo. Todo mundo fala que a aminofilina não se faz, né? E aí acaba fazendo. Não é recomendado. Eu vou te falar, quando eu vivi essa situação, a gente tentou segurar o máximo que deu, tolera a hipercapnia permissiva, e o problema é quando o pH começa a desabar muito. Se o PO2 estiver adequado, o PCO2 compatível com a vida, é tentar broncodilatar de alguma maneira. Em pressão controlada, usar o mecanismo de subir a PIP progressivamente para ver se consegue uma broncodilatação mecânica. Curarem, você tem que ficar curarizado. E o que eu tenho feito aqui 2, 3 vezes, tem um caso até que eu coloquei para a MIB, o paciente, a gente optou por pedir um ventilador de anestesia emprestado e ventilar o paciente em volume controlado, com frequência respiratória baixa e usar gases halogenados no ventilador. Abre rapidamente, esses pacientes todos podem ser salvos com ventilador de anestesia, porque é circuito fechado. Você não vai ter contaminação do ambiente com gases halogenados. Esse é um problema que os urologistas não enfrentam. Broncoespasmo em sala cirúrgica, não há o broncodilatador. E existe esse dispositivo novo aí que você não vai ter, na verdade, né? Então você até teria que medir o gás halogenado em tese, né? Embora ele tenha um filtro, né? Você até coloca isso no filtro, mas você vai ter isso para um caso na vida ou na morte. A quantidade de broncoespasmo com tanta refratalidade em asma é bem mais baixa do que da DPOC, né? Na DPOC eles toleram PCO2 bem elevado e o pH costuma ficar... E tem aquele que não melhora mesmo, a gente não consegue melhorar com nada. Né? Era isso. Gente, alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta para o Valiati? Todos calados? Os fisioterapeutas estão todos aí na pauta. Valiati, eu te agradeço muito, né, a sua presença, seu carinho sempre comigo e com minhas equipes que eu te apresento. E nós vamos, então, progredir para a próxima 2 semanas, você encerrar o ciclo com a sua aula de ventilação protetora na sala. E depois disso, você combinar. O final de Ótimo. semana você pode Ô, vir aqui. Paranhos, depois você só me fala o dia que vai cair, né? Daqui a Porque 15, 14 dias, 2 semanas. tem o Primeira Copax semana lá de em Campos do setembro. Jordão, né? Oi? Primeira semana de setembro. Ah, não, tá. Tudo bem. Primeiro de setembro, sem problema. Tá Hoje é certo. dia 20, vai Beleza. dar dia Aí nós 4 de vamos falar setembro. desse desconforto respiratório, é isso, né? Isso aí. Tá bom, te Atividade mando a aula. respiratória. Gente,
Pode E aí, passar meus depois contatos. disso, você vê que dia que você vai poder vir aqui, né? Você passar aqui Não, um eu dia. vou dar um jeito de ir aí, sim. Eu não sei, eu vou arrumar um horário. O problema é que a gente tem essa coisa aí agora do. Você, quando vier, traz sua filha, que aí o que você não souber, ela ensina pra gente, entendeu? O que você não souber explicar, ela ensina pra Não, gente. aí ela tá mais no transplante, porque ela agora. Ela saiu da UTI lá da Unesp, lá de Botucatu, ela saiu. Aí ela ficava com a bengala aqui, né? Porque ela me ligava na madrugada, né? E eu fico ligado na bengala dela da Nefro, né? Porque Isso aí, nossa querido. Eu te situação com a agradeço Nefro aqui é muito. sui generis, né? Como em todos os lugares. Mas então eu Agradeço sempre. muito seu carinho, sua atenção com a gente. E até aqui dá 2 semanas, então. Muito obrigado, Valiati. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Estou disponível. Pode passar meus contatos para eles aí. Se tiverem Passar. algum caso, passa meu WhatsApp sem nenhum problema, meu telefone. Estou disponível. Adoro discutir casos, adoro dar meus palpites. Às vezes não, às vezes dão certo, às vezes não dão. Estou à disposição de todos com o coração muito aberto, né? Tá? É a Eu mostrei para questão eles, eu de mostrei para conhecimento e eles o último, disseminação, tá eu mostrei bom? para eles o último caso que a gente discutiu junto, daquela asma grave que estava no box 5. E os fisioterapeutas morreram de rir com a tua resposta. Porra, você quer que eu faça milagre? Muito obrigado, Valiati. Um Um abração. Até daqui a abraço. duas Fique com semanas. Deus. Tchau, tchau.